nosso canal do YouTube, para o Twitter, também a gravação para o Twitter e para o blog, para o nosso blog, né? Assim, mais e mais pessoas podem ouvir a palavra de Deus, a explanação da palavra do nosso Senhor. Iniciando o nosso culto com oração ao Deus eterno e todo-poderoso, ao único Deus, hein? Não há outro Deus e Senhor. Grande eu sou, Senhor, de tudo e de todos. Louvado, glorificado e exaltado é o Senhor. Nos reunimos aqui como igreja do Senhor para te adorar, para cultuar o Senhor em espírito e em verdade. Receba-nos, Senhor, como adoradores. Sabemos das nossas falhas, reconhecemos os nossos erros, sabemos que somos pecadores e por isso somos carentes do Senhor. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua graça em nos presentear com mais um dia. Grato, Senhor, por esta semana que está quase no finalzinho. Grato porque nesta manhã abrimos os nossos olhos mais uma vez para o mundo. Reconhecemos que isso é graça do Senhor. Fala conosco, ajuda-nos a aprendermos, a crescermos como servos. Livra-nos, Senhor, da mentira, livra-nos, Senhor, dos mentirosos. Abre a nossa mente para o bom entendimento e para o discernimento da tua santíssima palavra. Esta é a oração que eu coloco aos teus santíssimos pés, por mim, por todos os meus irmãos e irmãs, no nome sagrado e poderoso do Cristo Jesus, aquele que está por vir a buscar a sua noiva. Nós, a Igreja, Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, manhã de sexta-feira eu tive uma semana bem enrolada, bem agitada, né? Então achei por bem não fazer a ceia hoje, porque essa semana foi muito... A gente não fez programação 2 dias, né? Então nós vamos deixar a ceia para a semana que vem, e semana que vem a gente agenda esta ceia durante a semana, né? Só lembrando que eu não me esqueci, não. Agradeço aqueles que nos lembram, né? Mas eu não me esqueci. É que deixa passar o agito dessa semana e na semana que vem nós ceamos, marcamos um dia e realizamos a ceia do Senhor. Muito bem, vamos abrir a Bíblia, porque hoje a gente vai falar de um assunto que eu entendo que é no mínimo curioso.
E tem alguns assuntos aqui que eu estou preparando aí para a semana que vem. Assuntos interessantes, bíblicos e curiosos também. Enquanto eu vou tomar um gole de café nesta xícara linda que eu ganhei, e quem me deu está com a gente aqui pelo YouTube. Não vou falar o nome porque não sei se ele vai gostar. Mas você vai abrir a sua Bíblia aí se você quiser e puder, é claro. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. 1 Pedro, finalzinho da Bíblia, capítulo 1, versículos 15 e 16, enquanto eu tomo esse cafezinho aqui, tá? Aliás, quem me deu a xícara me deu café também. Deliciosos. Tudo muito gostoso. Acharam aí? Já agradeci. Cada vez que tomo café, agradeço, né? Agradeço. Ô, irmão, obrigado. Puxa vida. Vocês viram que a nossa internet não caiu mais? Entendido, né? Graças ao irmão também, que me deu um, como é que chama? Repetidor de sinal, né? Aí eu coloquei aqui, ó, não cai. Não cai. Ela puxa o sinal, né? E hoje eu tô com três máquinas ligadas aqui, porque eu estou fazendo um outro trabalho aqui, nessa máquina, que não é minha. Essa aqui é minha, velha, acabadinha. Daqui a pouco não funciona mais. Mas esta máquina aqui não é minha, mas eu estou usando hoje. Vocês acharam aí? 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Para você que infelizmente não pode neste momento abrir a sua Bíblia, eu vou ler aqui o que está escrito. E depois eu vou falar de um assunto que eu coloquei o título aqui para eu falar, de gente boa e ruim. Né? A gente fala, sujeito é gente boa, que pessoa bacana, que pessoa legal, que pessoa, esse cara é chato demais, é até maldoso, né? Hoje nós vamos falar disso. Então, mas vamos ler aqui primeiro. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 ao 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Bom, sem nenhum tipo de grosseria, nada disso, não é. Mas a gente precisa deixar, como é que os políticos gostam de falar? É até uma frase bonita, né? Se fosse verdadeira, né? Nós temos que restabelecer a verdade. Exatamente, nós temos que restabelecer a verdade. Então a verdade, que não é minha,
falando a verdade bíblica, é o seguinte: não foi para tornar pessoas legais, pessoas boas, que Cristo veio a este mundo. Eu sempre lembro que lá, muito tempo atrás, uns mais de 25 anos, entre 25 e 30 anos, quando, não sei se já dá tudo isso, dá, né? Não chega a 30, acho não. Uns 25 anos. Quando eu comecei a fazer rádio cristão, porque eu já fazia rádio eu faço desde 1970 e uns quebradinhos. Enfim, algumas pessoas me taxavam de radical, porque elas não estavam acostumadas a ouvir a verdade. Elas estavam acostumadas a ouvir aquilo que se pregava nos púlpitos. E a nossa proposta aqui é trazer a verdade. Então, alguns ouviam uma vez, já saíam falando que eu era radical, não sei o quê, e eu sempre dizia: ora, radical é Jesus, eu não sou radical. Quisera eu ser radical como Jesus, eu sou como eu costumava brincar na época, eu sou um tanga frouxa, entendeu? E Jesus deixa claro isso, que ele não veio ao mundo, ele não exerceu o ministério dele para transformar pessoas em pessoas legais, pessoas bacanas, pessoas que todo mundo gostam de ficar perto, pessoas que todo mundo gostam de ouvir. Não foi para isso que Jesus veio. Jesus também não veio ao mundo para salvar aqueles que são chatos, porque tem gente que é chata, né? Tem gente que, olha, são verdadeiros buzudungas, chatos demais. Em nenhum lugar, é claro que eu vou usar um termo aqui que para todo mundo entender, né? Mas em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar Jesus dizendo aos seus apóstolos, aos seus seguidores da época, aos discípulos, né? Olha, vocês precisam ser pessoas legais. As pessoas precisam gostar de vocês. Né? Como esses líderes de denominações fazem as suas reuniões, né? E o papo que rola é esse: olha, vocês têm que ser bacana para o povo gostar de vocês e continuar vindo. Se vocês forem muito duros, o povo não vem mais, aí não entra oferta, não entra dízimo, entendeu? O papo é esse nessas reuniões. Mas Jesus nunca falou isso para os seus discípulos. Olha, sejam amáveis, sejam bacanas, sejam gente boa. Nunca falou. A Bíblia não registra isso. Por quê? Porque eles já eram legais, já eram gente boa, já eram. Na verdade, o que as pessoas precisavam era de salvação. E Jesus veio para salvar, não para transformar pessoas em pessoas, gente boa, sangue bom, outros termos que usam por aí. O centro do Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, você pode até não concordar com o que eu estou falando, é um direito seu, mas
Me mostra o contrário do que eu estou falando na Bíblia, para você me chamar de chato ou de radical. Se você mostrar o contrário, eu vou ler, vou estudar aquilo, e se eu tiver errado, eu venho aqui e digo, olha, eu errei, ou eu exagerei, ou eu fui além daquilo que está escrito. Entendeu? Agora, o núcleo do Evangelho, o miolo do Evangelho, não fala do nosso relacionamento com o nosso vizinho, do nosso relacionamento com o vizinho do lado. Não fala disso. O núcleo do Evangelho, o miolo do Evangelho, diz o quê? Do nosso relacionamento com Deus. Como é que você trata o seu cliente é problema seu. Se o cliente não gostar, ele não volta. Se você enrolar ele, é uma vez só. Porque ele não vai voltar, ele não vai te chamar de novo. Deus se apresenta nas Escrituras, e eu li aqui para vocês em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, Deus se apresenta na Escritura como Santo, Santo, Santo. Porque no hebraico não tem santíssimo. Não existe o superlativo no hebraico. Então é 3 vezes santo. É porque é santíssimo. Tão santo é o Senhor que ele não tolera nada. O radicalismo. Deus não tolera absolutamente nada que seja oposto à sua santidade. Ele é tão santíssimo que qualquer coisa que seja contrária à santidade, ele não tolera. Não importa se você é um cara bacana, se você é uma mulher que, olha todo mundo, olha a irmã, que não importa, isso é coisa sua aí, da sua vizinhança. Eu não sei se você já tinha pensado nisso, que tanto as pessoas bacanas, pessoas legais, como aquelas pessoas chatas, inconvenientes, né? Na Bíblia Sagrada, como é que essas pessoas são tratadas? De chatas, que ninguém quer ficar perto, ou são tratadas como pessoas legais? Não, olha, como eu gosto de estar perto dessa pessoa. São tratadas assim? Não. Como é que todo mundo é tratado na Bíblia? Como? Como pecador. Pouco importa se você é um pecador chato ou se você é um pecador bacanão, que todo mundo gosta, que todo mundo cumprimenta na rua, todo mundo gosta de dar abraço, tanto faz. Pecador é pecador, não importa se todo mundo gosta, não gosta, se é chato, se é bacana, não importa nada disso. E a gente não ama a santidade de Deus. A gente sempre tolera, e eu já falei sobre tolerância, né? Várias vezes, inclusive. A gente tolera um pecadinho aqui escondido, outro pecadinho ali. Ah, mas ele é uma pessoa tão boa, né? Não é? Ah, pode pecar então, porque ele é bonzinho, porque ele é amável, porque ele procura ajudar todo mundo, então ele pode pecar. A gente cria, e isso não é só eu, vocês também, todo mundo é assim. O ser humano é assim. A gente cria a própria versão daquilo que é aceitável ou não. Tem coisas que você aceita, tem coisas que eu aceito.
É a minha versão. Tem coisas que você não aceita, tem coisas que eu não aceito. É a versão humana da bondade de Deus. E a pergunta que o Evangelho faz para a gente é a seguinte: Cecília, como podem pecadores serem aceitos por um Deus santo, por um Deus criador e santo? É esta a pergunta que o Evangelho faz. Ele pergunta, o Evangelho pergunta isso para nós e ele dá a resposta para nós também. Por Jesus Cristo. Ele é aquele que perdoa, que vivifica e que nos torna aceitáveis perante o Pai. Em Cristo Jesus é que nós somos aceitáveis perante Deus. Não é se você é bacana, você chega lá na quitanda, o japonês que é dono, Dona Maria, a senhora chegou, não sei o quê, papapá, todo mundo, olha, sai na rua, o vizinho, não sei o quê, irmã, isso aí, para Deus, isso não vale nada. Mas a gente acha que vale. Ser legal ou ser chato, você está entendendo? Legal e chato? Estou conseguindo explicar? Não altera absolutamente nada quem você é perante Deus. Se as pessoas gostam de você ou não, é um problema das pessoas. E seu, né? Porque perante Deus isso não vale nada. Nada. Senão esses cantores aí, né? Não precisavam nem ir para Jesus, porque milhões de pessoas gostam deles. Acham eles pessoas espetaculares, nem conhecem, mas acham pessoas maravilhosas. Então eles já são salvos. Por esta maneira de pensar, seria assim. O que faz a diferença na vida de uma pessoa não é se ela é bacana, se ela é chata, se ela é risonha, se ela é sisuda, se ela é dura, se ela é maleável. Não é isso que faz diferença na vida de ninguém. O que faz diferença na vida de uma pessoa é Cristo Jesus. É Cristo que faz diferença. Está entendendo, meu irmão? O perigo que existe é o seguinte. Eu vou te contar qual é o perigo. E quando a gente tem esta verdade bíblica que foi acabada de ser exposta, a gente já está prevenido. O que acontece? Às vezes você, dentro de uma denominação, dentro de um grupo, né? No nosso grupo, aqui no nosso grupo, aqui nós temos pessoas bem, né, assim, mais tranquilas. Mas o que a gente não pode se esquecer é o seguinte: nós somos rodeados de pessoas criadas à imagem de Deus. Todas as pessoas que estão no mundo foram criadas à imagem de Deus. Aí o tempo vai passando e passa para todo mundo. Cada pessoa vai tendo a sua história, a sua luta, as suas crises. E isto vai mudando as pessoas. Vão ficando a tal das marcas.
as cicatrizes. Mas todo mundo é criado, todas as pessoas são criadas à imagem de Deus. Entendeu? A gente precisa lembrar disso, eu sei que você sabe. Eu quero lembrar você, nesta manhã de sexta-feira, o seguinte: ser humano não é exclusividade de cristão. Não são só os cristãos que são seres humanos. Pessoal da congregação, por exemplo, só para você entender eu estou falando. Eu não estou criticando, agora eu não estou criticando. Eu critico, o que está errado eu critico, eu não tenho medo de criticar. Mas o pessoal da congregação, por exemplo, acha que só eles que são cristãos. Todo ser humano é pecador. E não é porque é humano que é cristão. O cristão, ele oferece, ou melhor, Cristo oferece ao cristão o descanso que as nossas almas precisam. Ou precisam. Plural, plural. É isso. A gente precisa de Cristo. Por que a gente precisa de Cristo? Porque Ele é santo. E nele, Cristo, nós temos acesso ao Pai, que é santo. Não é ser bacana, ser aceitado. Não é isso. Isso não quer dizer nada. Vai ter uma festa. Ah, a gente não pode deixar de convidar o Mário, hein? Não, olha, o Mário não pode deixar de vir. Mas se ele não puder, nós vamos buscar ele. Isso aí não quer dizer nada. Ser cristão não é um atalho para a gente ser bacana. Por que eu estou falando tudo isso? Para chegar aqui agora. Né? Ontem eu estava contando um acontecimento para um vizinho aqui, e eu falei, eu estou falando tudo isso para você entender, né? Porque senão a pessoa entende só aquele trechinho. E o porquê daquele trecho ela não entende, porque você não falou, por causa disso que eu estou expondo tudo isso para você. A pessoa, para ser gente boa, para ser uma pessoa legal, ela pode nem ser seguidor de Cristo. Ela pode nem ser salva. Você já pensou nisso? Que não são só os salvos que são bacanas, legais, que são, assim, chamado pau para qualquer obra. Não são só os cristãos. Existem pessoas que não querem nem saber de ouvir o Evangelho e são assim. Então, não há necessidade, agora só para entendimento, né, de ser um religioso para ser gente boa. Ah, mas ele não é cristão. Como se fosse doente. Não. Não ser cristão é uma opção dele. Ele não quer Jesus, ou ele nunca entendeu a necessidade. Mas ele pode ser uma pessoa bacana. Você pode ser uma mulher super legal, uma pessoa acolhedora, boa de conversa, respeitosa, alegre, e não ser cristão. E pode ter uma mulher cristã chata que dói. Sabe, aquela pessoa que não dá para ficar perto? Tudo bem.
mas ela é salva. Não é o cristianismo que faz da pessoa gente boa ou gente ruim. Porque tem cristão ruim à beça por aí. Então, ser uma pessoa boa não é exclusividade do cristianismo. Não pode ver isso assim. Não existe isso. Isso é algo que a gente coloca, cria na cabeça da gente. Ah, mas ele não é cristão. Ah, ele não é cristão, mas ele continua vivendo. Ele continua comprando, vendendo. Se você é um comerciante, a pessoa entra no seu comércio, você pergunta, você é cristão? Sou. Ah, então aqui tudo é mais barato para você. Você vai ter 50% de desconto. Você é cristão? Não. Então não vou nem vender para você. É claro que você não faz isso. Você nem quer saber. Então ser uma pessoa bacana, uma pessoa legal, uma pessoa gente boa, não é exclusividade do cristianismo. Mas como é que você prova isso? É simples, essa coisa mais simples que existe. Porque há muita gente chata no meio do cristianismo. Não estou falando que fala a verdade, que é reto, não estou falando de pessoa chata, inconveniente, chato. Há muita gente legal, gente boa beça, fora do cristianismo. Claro que tem. Isso precisa ser óbvio para a gente, hein? Nós temos que ter isso como visão. Precisa ser óbvio. Tem muito mentiroso dentro do cristianismo. Aliás, a maioria deles são mentirosos. E tem muita gente que luta para só dizer a verdade fora do cristianismo, não é cristão. Ou é um cristão de faz de conta, ou é cristão idólatra. Entendeu o que eu estou dizendo para você? Você já tinha parado e buscado isso lá dentro da sua mente? Eu não sei. Mas hoje esse alerta está sendo dado. Que tem gente que acha que não. Quanto tem empresário que só contrata cristãos. E vira e mexe se dá mal. Porque encontra lá sujeito charlatão, encontra lá sujeito desonesto. E é cristão. E tem aqueles que não contratam cristãos mais. Por quê? Porque contrataram e se deram mal. Pegaram os mais tranqueiras que tinha, foram trabalhar para o cara. É que isso foi alimentado por muitos anos, né, na cabeça das pessoas. De que somente quem está dentro, não é a gente precisa começar a entender esse termo igreja. Igreja não é um prédio. Ninguém vai na igreja. Isso está errado. A não ser que você vá junto com mais 5, 6 pessoas. Porque aí a igreja está indo. Igreja não é prédio, não é denominação. Igreja não é isso. Igreja são pessoas. Então não tem como ir na igreja. Você vai numa denominação. Então não é somente dentro de denominações, né, que se encontram pessoas respeitosas, não. Você pode encontrar uma pessoa respeitosa numa fila,
Em qualquer lugar você pode encontrar pessoas que te respeitam. E ninguém estava dentro de uma denominação. Pode ir no açougue e encontrar pessoas respeitosas dentro do açougue. Aqui, ó, eu estou falando o que eu acabei de falar, o irmão acabou de escrever aqui, ó. Eu não sei se eu posso citar o nome dele, porque me parece que ele está no trabalho. Mas ele está dizendo, olha, aqui na empresa que eu trabalho, os crentes são os que mais trabalho dão. Está escrito aqui, ó, eu não vou falar o nome dele. Você está vendo? Então nós temos que ter isso na cabeça. Não é só dentro de denominação, não, que a gente encontra gente boa. Nunca. Mas que é isso? A gente encontra pessoas acolhedoras, pessoas amáveis, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Gente que preserva os valores morais. O valor moral nós temos que respeitar, preservar, ensinar isso. Você pensa que é só fora? Então, não. É porque é isso que as denominações transmitem para os seus membros. Fora da denominação só tem demoninho, só tem gente ruim, gente sem ética, gente sem honestidade, gente sem compaixão. Não é verdade. Não é verdade. Pode ser que lá dentro da denominação existam mais pessoas assim do que fora, do que no seu círculo de amizade. Então não entre nessa. Olhe, julgue. E, em nome de Jesus, eu não gosto de usar, eu estou me policiando para não usar o nome do Senhor em vão. Mas para com essa história de que eu não posso julgar. Tem um lugar na Bíblia que diz que você não pode julgar. Tem uns 4 ou 5 que diz que é para você julgar. Mas então lá onde está dizendo que eu não posso julgar, leia o contexto do o que você não pode julgar. E depois leia o contexto do que você deve julgar. Claro que você tem que julgar. Eu não quero entrar nesse assunto de novo, mas tem que julgar sim. Aí a pessoa, olha, o que acontece. Por que tem tanta gente fora não está fora da igreja? Eles querem que você acredite que você está fora da igreja. Como se igreja fosse a denominação dele. Porque se você não frequentar aquela, você está fora da igreja. Não, você pode frequentar outra. Mas denominação não é igreja. A igreja são pessoas reunidas em nome de Cristo. Não existe denominação. Essas denominações é tudo invencionice humana. São os donos, os diretores, os presidentes que inventam isso. Então o sujeito vai para dentro de uma denominação qualquer, né? Ele chega lá. Daqui a pouco já vem um, maltrata ele. Daqui a pouco vem um, trata bem. Daqui a pouco vem um, já começa a querer se intrometer na vida dele. A pessoa fica magoada dentro da igreja, cai fora e não volta mais. Aí ela sai daquela denominação, né? E ela encontra um amigo na rua, o amigo trata bem, não sei o quê. O sujeito fala, o sujeito que nem é crente está me tratando melhor do que o irmão lá dentro da denominação. Não volta mais. Você tem que entender isso. Isso é necessário você entender. Ninguém precisa de religião para ser uma boa pessoa. Eu não preciso de religião para tratar bem as pessoas. Eu posso tratar bem as pessoas e não envolver religião nisso. Não precisa mesmo.
E para encerrar, que o nosso tempo já está no final. Ó, esse eu deixei isso para o final, claro. É óbvio que ia deixar para o final. Ninguém precisa ser uma pessoa de fé para ser uma pessoa que trata os outros com dignidade. Você pode tratar qualquer um com dignidade e ser tratado com dignidade por pessoas que não têm fé nenhuma. Você crê em Jesus? Não. No que você crê? Não creio em nada. Não sei. Não creio em nada, não. E trata os outros bem, com dignidade. Aí, a irmã está falando o que eu acabei de falar. Então isso você tem que ter na cabeça. Não precisa ser gente boa e ter que ser cristão. Não. E também não é porque é cristão que é um cara chato. Não. Tem cristão bacana. A maioria são pessoas muito legais. Né? Tem gente chata também, isso tem de monte. Em todo lugar. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero louvar, glorificar, agradecer o Senhor por todo esse esclarecimento a respeito do nosso dia a dia, do nosso relacionamento com o próximo. E não pode se esquecer, viu, que aquele chato ou aquela pessoa bacana é imagem e semelhança de Deus, assim como você. Do mesmo jeito que você vê o outro como chato, você pode ser visto também como chato. Então a gente precisa entender esse tipo de coisa, que não é só dentro de denominações que existem pessoas boas ou pessoas que tratam os outros com dignidade. A gente precisa entender esse tipo de coisa, né? Para que a gente tenha uma vida saudável e que não faça diferença de pessoas. Precisamos ter, né? Saber que todos são pecadores, inclusive eu, e inclusive você também. Deus abençoe a todos nós e, se for da vontade dele, nos traga de volta aqui na segunda-feira para louvar e glorificar o Senhor. E eu oro no nome do Cristo Jesus. Amém.